Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal, e hoje nós estaremos aí desenvolvendo mais um conteúdo da fantástica filosofia. Nós já trabalhamos em outros vídeos aí sobre a filosofia política, o conceito de Estado, fizemos a diferenciação entre Estado, poder e autoridade, já citamos até alguns regimes políticos, dentre eles a democracia e a ditadura, diferenciamos cada um desses pontos e a aula de hoje, a proposta seria analisar a teoria política dentro da história. Para isso, nós vamos começar com alguns pensadores que fazem parte tanto da filosofia política antiga, quanto pensadores que contribuíram para a modernidade, para o pensamento moderno. Como mérito, nós vamos começar analisando sobre Platão, que será aí o nosso ponto de partida para o pensamento filosófico relacionado à política. O filósofo Platão, ele vive aí por volta de 428 a 347 a.C., e ele menciona uma de suas obras, A República, a explicação de como deveria o homem se portar dentro de uma sociedade, para que a sociedade caminhasse bem e que todos os seus integrantes tivessem direitos iguais de sobrevivência. Platão explica que o indivíduo ele possui alma, e dentro dessa alma ele diferencia a alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. Na menção do próprio Platão, a alma concupiscente seria a alma de um produtor. Esse produtor será responsável pela produção econômica, como dentre eles os artesãos, agricultores, criadores de animais, enfim, e esse grupo será responsável por suprir as necessidades aí da vida em sociedade. E a alma irascível está associada à alma de um guardião, responsável pela defesa da cidade, como dentre eles os soldados. A alma racional, na visão platônica, ela deve ser superior a todas as almas, sendo dominante, e todos devem buscar desenvolver essa alma racional. Dentre o propósito do pensamento filosófico platônico, quem é responsável por essa alma racional seria os governantes. Os governantes eles estariam na missão de governar a cidade. Como ele já teria passado por todos os processos aí, ele já seria conhecido como um rei filósofo. Dentro desse processo, a justiça da cidade, na visão platônica, dependeria do equilíbrio entre os três grupos sociais, a alma concupiscente, irascível e racional. Ou seja, cada um iria desenvolver a sua função em vez de se tratar de aspectos necessários da vida na cidade. Assim, a cidade é como um corpo do indivíduo que estabelece um acordo perfeito entre os três elementos de sua alma, assim como entre os três tons extremos de sua harmonia. O mais agudo, o mais grave, o mais médios, os intermediários, se os houver, e se ligando aí aos outros, se transformam em múltiplos que eram em unos modernos e buscavam dentre eles uma certa harmonia. Da mesma forma, Platão desenvolve que a alma racional ela prepondera no indivíduo. Com isso, ela deve ser a alma de um governante. O filósofo ele propõe, dentre isso, um modelo totalmente educativo que possibilitaria a todos os indivíduos um igual acesso à educação, independente do grupo social em que ele estivesse inserido, em que ele tivesse nascido, e em sua formação, a criança iria passando por processos de seleção ao longo de seu crescimento, que destinaria essa criança a um desses grupos sociais, que formaria a cidade. Os mais aptos continuariam seus estudos até o ponto mais alto do processo, ou seja, até o ponto da filosofia, a fim de se tornarem sábios e habilitados a administrar a cidade. Da mesma forma, a concepção política
platônica é o desenvolvimento da aristocracia, que supõe de que as grandes massas de pessoas é incapaz de dirigir a cidade. Apenas uma pequena parcela estaria apta a desenvolver o poder político. Então a aristocracia, que seria uma forma de governo em que o poder é exercido somente pelos melhores, somente por uma política elitizada, distinguiria pelo saber e trata-se, portanto, de uma aristocracia de espírito, ou seja, não está baseada no poder econômico. Isso significa que Platão não estava propondo uma forma de democracia de governo como estava sendo desenvolvida na Grécia Antiga. A justificativa para essa posição está na própria alegoria da caverna. O que ele menciona com essa alegoria da caverna? Aquela pessoa que passou pelo estado da alegoria e que saiu do mundo de ilusões, daquele mundo que estava no interior da caverna e agora está exposto à luz, ele se liberta das trevas, está exposto à luz. Ele tem agora por obrigação voltar a essa caverna e ensinar os outros que não tiveram a mesma oportunidade de se livrar desse mundo de ilusões. Então consistiria assim no que ficou totalmente pregado que os reis deveriam ser filósofos, pois aquele que contemplasse o mundo das ideias conheceu essencialmente o bem e a justiça e estaria totalmente apto a assumir o comando da cidade. Diferente ponto de partida desse pensamento platônico, nós temos o seu discípulo Aristóteles. Aristóteles seria um pensador grego que vive aí por volta de 384 a 322 a.C. e afirmava que o homem é por natureza um ser social e que para sobreviver não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes. E ele constitui, por um impulso natural do ser humano, a sociedade deve se organizar conforme a natureza humana. Então, a busca dos determinados bens corresponde aí aos anseios do indivíduo que estão organizando essa sociedade. Para Aristóteles, a organização social adequada à natureza humana seria a polis, a cidade-estado. Encontra-se entre essa polis, entre as realidades que existem naturalmente, e o homem seria, por natureza, um animal social. A polis grega, portanto, é vista pelo pensador como um fenômeno totalmente natural. Por isso, o ser humano, em sentido pleno, é um animal político, e isto é, ele envolve com a vida da política, ele envolve com todo o acontecimento do dia a dia da polis. Para Aristóteles, toma um fenômeno social característico da Grécia como um modelo natural, o gênero humano. Para o historiador francês Gustave Glotz, a cidade grega explica que Aristóteles distinguia duas espécies de seres humanos. Aqueles que vegetam dentro de uma tribo, totalmente selvagem e formam imensos rebanhos em monarquias de proporções monstruosas, e os que encontram harmoniosamente associado com a cidade, com o dia a dia da polis. Os primeiros nasceram para ser escravos, e de sorte que os últimos pudessem dar-se ao luxo de desfrutar da vida nobre em que todos esses escravos trabalhariam para manter essa vida. Como é visto aí, Aristóteles defendia que o ser humano não são naturalmente iguais, pois uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. Então, alguns nasceram para servir e outros para serem servidos, né? O pensamento aristocrático refletia dessa maneira a realidade social estabelecida na própria Grécia Antiga. Em Atenas, a cidade onde o próprio pensador viveu, é uma das mais importantes para o mundo grego. A sociedade estava dividida aí entre três grandes grupos. Os cidadãos, que seriam homens maiores de 21 anos, nascidos de pai e mãe atenienses, que seriam os únicos que teriam direitos políticos de participar da democracia. As mulheres não faziam parte desse movimento como sendo cidadãs.
os metecos, que seriam estrangeiros que habitavam em Atenas e que não tinham nenhum tipo de direito político, e os escravos que apenas servia. Mas, quando nós passamos para a Idade Medieval, com o desenvolvimento do cristianismo e principalmente do Império Romano, a igreja ela consolida primeiramente um poder extrapolítico, né? No caso aí, tal análise é feita por Santo Agostinho, que vive aí por volta de 354 a 430 a.C., e que separava como sendo a cidade de Deus, né, a comunidade cristã, e a cidade dos homens, a comunidade política. Depois que foi aí pensando nessa ideia que fazia parte da Idade Média, em uma parte para a Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico, o poder da igreja, com o poder político. E como a Igreja Católica estendia o seu poder, dizendo que pertencia esse poder a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. E o rei ele passa a ter um direito divino, tanto é que passa dentro do pensamento filosófico aquela ideia do direito divino de governar. Embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da igreja tenha sido grande problema durante a Idade Média, de forma geral persistiu a ideia de que o governante seria o representante de Deus, bem como a concepção da monarquia como a forma política mais natural e adequada à realização do bem comum. No entanto, os principais aí que dão base a essa teoria na defesa do direito divino dos reis surgiram a partir da época moderna, propostas essas defendidas por Jacques Bossuet, que vive aí por volta de 1627 a 1704, e Jean Baden, né, que traz aí a teoria fundamental do direito divino dos reis. Só que já no pé da modernidade, nós temos a proposta de um homem chamado Maquiavel. E Maquiavel, ele traz aquele conceito da lógica de poder. Maquiavel é um pensador italiano, seu nome aí seria Nicolau Maquiavel, vive por volta de 1469 a 1527 e é considerado o fundador do pensamento político moderno. Uma vez que desenvolveu a sua filosofia política em um quadro totalmente teórico, completamente diferente do que tinha até então, Maquiavel observa que havia uma distância entre a política ideal e a realidade política da sua época. Ele escreve toda a sua teoria baseada em uma obra que seria O Príncipe. O Príncipe é publicado em 1513 a 1515, com o propósito de tratar da política tal como ela se dá. Ou seja, pretende fazer uma teoria política ideal, mas ao contrário, compreende aí o esclarecimento da política real. Então ele traz uma ideia de como ela deveria ser e de como ela está sendo aplicada. Dessa forma, o filósofo afastou-se das concepções idealizadas de política. Centrou sua relação na constatação de que o poder político tem como fundação regular a luta e as tensões entre os grupos sociais, nos quais, em seu entendimento, era basicamente dois. E ele divide para nós esse conceito: o grupo dos poderosos e o povo. Então, o grupo da elite e o grupo do povão. Que forma? Seria uma ilusão buscar o bem comum para todos. Né? Mas com isso, Maquiavel ele responde essa mesma proposta, esse questionamento, essa relação de conflito que ele propõe, ele trata aí de responder essa questão, dizendo que a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. E para manter o poder do Estado, os governantes devem lutar com todas as armas possíveis, sempre atendo às relações da força que mostra a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante ele deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar seu poder. Não se trata, portanto, de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Então, para facilitar esse conceito,
ele traz aquela máxima de que os fins justificam os meios. Então, para Maquiavel, a ação política não são os princípios morais que contam, mas o resultado. Então não importa aquilo que se faça para alcançar o resultado, desde que o resultado seja bom para todos e que mantenha o poder do governante, então tudo isso para ele está muito fácil. Tanto é que ele traz uma citação, eu quero até fazer menção dessa citação para vocês. Ele tira essa citação da página 112 e 113 da obra O Príncipe. Não pode, não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volte contra ele e haja desaparecido as razões que a motivaram. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo o que alcançar e manter o poder. Os meios de que se vale serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Na obra, o filósofo faz uma análise não moral dos atos dos diversos governantes, procurando mostrar em que momento suas opções foram interessantes para a manutenção do poder político. Mas o que deve reter o pensamento de Maquiavel é que ele inaugura um novo patamar de reflexão política, que procura compreender e descrever a ação política tal como se dá realmente. O seu mérito é ter compreendido que no início da Idade Moderna, a política desvinculava-se das esferas da moral e principalmente da religião, constituindo-se uma esfera totalmente autônoma. No campo político, os fins deveriam sempre justificar os meios, como até mesmo ele propõe na própria obra, e no campo da moral, no entanto, não seria correto separar meios e fins, já que toda a conduta deve ser julgada pelo seu valor intrínseco, independentemente do fim, do resultado. Já Jean Baden, que seria um jurista e filósofo francês que vive por volta de 1530 a 1596, ele desenvolve o direito divino de governar. Quando ele traz na sua obra A República o conceito de soberano perpétuo e absoluto, a autoridade seria representada como a imagem de Deus na terra. No termo república que ele está abordando na obra, não é o sentido de diferenciação entre a monarquia, república e monarquia. Seria um conceito etimológico de coisa pública, república como sendo coisa pública, em que o poder político se concentra, no caso da monarquia, nas mãos de um único governante, que seja ele príncipe ou que seja ele um rei. Na mesma linha do pensamento de São Tomás de Aquino, Baden afirma que a monarquia seria o regime mais adequado à natureza das coisas. Argumento esse que a família tem um só chefe, no caso o pai, o céu tem apenas um sol, o universo um só Deus criador, e ele acredita que na base do pensamento político, para que a sociedade andasse bem, tudo também deveria ser baseado nas mãos de um só governante. No caso, ele estava aqui trazendo a monarquia como sendo um momento de governo bacana para ser continuada, para ser preservada. A soberania, no caso, a força da coesão social do Estado, só podia realizar-se plenamente na monarquia. Diferente conceito esse que traz com os pensadores contratualistas. Um dos pensadores contratualistas que nós vamos trabalhar nesse vídeo seria Hobbes, Thomas Hobbes. Hobbes é o primeiro grande pensador contratualista. É um filósofo inglês que vive aí por volta de 1588 a 1679, e a sua investigação concluiu que o ser humano, embora vivesse em sociedade, não possui instintos naturais de sociabilidade, como estava propondo Aristóteles. Hobbes identifica que cada indivíduo sempre encara seu semelhante como sendo um concorrente que precisa ser dominado.
E com isso, o pensador vai desenvolver a ideia de que não houve o domínio de um indivíduo sobre o outro. Existirá sempre uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. E tal tese está vinculada à concepção materialista e mecanicista da realidade proposta pelo próprio pensador em suas obras. A consequência óbvia dessa disputa infalível entre os seres humanos, entre o seu estado de natureza, e que surgiria um estado de guerra, a matança permanente das comunidades primitivas estaria sempre preponderante. E ele traz a palavra na expressão latina do homo hominis lupus, que o homem seria o lobo do próprio homem. Só havia uma solução para dar fim a essa rivalidade primitiva, a esse estado de natural primitivo do ser humano, que seria a criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado, e para isso os indivíduos teriam de firmar um contrato entre si, ele chama isso de contrato social, pelo qual cada um iria transferir o seu poder de governar a si próprio a um terceiro, que seria o Estado. Então eu abdicaria do meu estado de natureza e o meu direito de governo iria passar para um terceiro, que seria o governante supremo, no caso o Estado, para que todos governassem a todos, independente do poder, da segurança, da direção e da vida conturbada do seu estado de natureza. Hobbes apresenta essa ideia primeiro em sua obra do Cidadão e depois da sua obra Leviatã, que seria a mais famosa aí para a questão política. No Leviatã, Hobbes ele compara o Estado como uma criação totalmente monstruosa do ser humano, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos das relações humanas. O nome Leviatã ele está se referindo aí ao monstro bíblico citado aí nas Sagradas Escrituras, no livro de Jó, nos capítulos aí 40 e 41, onde está descrito a seguinte forma, palavras do próprio Hobbes. O seu corpo é como escudos de bronze fundido, e em volta de seus dentes está o terror. O seu coração é duro como uma pedra, e apertado como uma bigorna de ferro. O seu pescoço está à força, e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois é feito não para ter medo de nada. Quando ele está trabalhando essa ideia de contrato social, ele traz uma sequência de raciocínio, entre o indivíduo, que reconhece a necessidade de renunciar do seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação com os outros, com a mesma liberdade e com outros homens, que permite a relação entre si mesmo, e a renúncia a essa liberdade só tem sentido para a transferência do poder de determinada pessoa ou pessoas. A transferência mútua de direito, voluntariamente, é o que ele chama aí de contrato social. A nova ordem é, portanto, celebrada mediante um contrato, um pacto pelo qual todos aí iriam viver de forma totalmente harmoniosa, trazendo aquela ideia de que o Estado teria poderes plenos para trazer o bem-estar de todos, evitando o caos. Esse foi mais um vídeo sobre filosofia política. Agradecer a presença de todos. Até a nossa próxima aula.